Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Amém? Misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles, ele é blasfemado, mas por vós, ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que se intromete em assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda das suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, nós adoramos ao Senhor e bendizemos e te exaltamos através dos louvores, dos nossos dízimos e ofertas. A nossa vida é para a adoração do Seu nome, para a glória do Teu nome. Mas clamamos ao Senhor que agora o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor tire todo o impedimento que há em nós e nos dê, ó Deus, ouvidos prontos para ouvir, um coração disposto e uma mente saudável. Enquanto a mim, Senhor, que eu seja canal do Senhor nessa manhã para abençoar a vida do seu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, continuando, então, a série de mensagens na primeira carta de Pedro, dentro daquele tema macro que o pastor tem proposto, testemunhas dos sofrimentos e participantes da glória. Na semana passada, nós vimos que o sofrimento, e Pedro falou e foi ensinado isso para nós, que o sofrimento de Cristo nos ensina a vencer o pecado, certo? A vencermos o pecado. Pois o fato de resistir ao pecado e obedecer ao Pai fez com que Cristo levasse sobre ele os sofrimentos, tudo aquilo que transgredia a lei, ele levou sobre si pelo fato de ele obedecer ao Pai, certo? E isso trouxe vitória sobre o pecado. E da mesma forma como Cristo obedeceu, como Cristo foi obediente, nós também precisamos ser obedientes. Nós vimos isso lá do verso 1 ao verso 11. Vimos que o sofrimento também, vimos ainda que aqueles que são verdadeiramente transformados em filhos de Deus pelo Evangelho que os alcançou, não conseguem ser compreendidos pelos que vivem ainda sob o domínio do pecado, lá no verso 4. E que por estarem rejeitando a pregação do Evangelho, terão então e sofrerão o juízo de Deus, terão que enfrentar o juízo de Deus, lá no verso 5. Vimos também que o sofrimento de Cristo nos inspira ao serviço, do verso 7 ao verso 11, pois ele
nos afirma que somos encorajados ao serviço, sobretudo com a perspectiva da vinda de Cristo. Também vimos que, enquanto esse glorioso dia não chega, da volta do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados ao serviço. E agora, dentro desse texto que nós lemos, Pedro destaca o sofrimento e a glória e a glorificação do cristão, experimentando os resultados de viver em Cristo, ou de uma vida com Cristo. E ele faz isso, demonstra isso e fala isso para a igreja, propondo 3 verdades. E a primeira verdade é que as provações são inevitáveis, porém servem de teste para a nossa fé. Nós vemos isso no verso 12 e no verso 13. Pedro ele deixa claro quando ele fala, olha, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se isso fosse algo que não fosse acontecer. A gente tem a intenção de Pedro aqui, na verdade, ele está falando para os cristãos de origem gentílica, certo? Não está falando para aqueles cristãos judeus. O judeu ele já tinha, por si só, essa compreensão da perseguição. Se nós lembrarmos bem, puxarmos a memória, o povo judeu sempre foi um povo perseguido, por causa da sua fé, por causa de servir a um único Deus. Ele era um povo que tinha essa compreensão da perseguição. Como Pedro está falando aqui para aqueles novos convertidos de origem gentílica, ele está buscando dizer para esses que não eram judeus, mostrar para eles a realidade do Evangelho. O que eles precisavam esperar de fato agora que eles estavam servindo a Cristo, que eles tinham se proposto a servir a Cristo. Porque a vida do crente não é aquela vida maravilhosa como muitos pregam por aí. Na vida do crente, o crente vai passar por perseguições, por sofrimento, por dores, por lutas, vai precisar ser provado na sua fé o tempo inteiro, vai passar por enfermidades. Então, Pedro, ele procura transmitir para esses novos convertidos exatamente essa visão. E o que Pedro queria transmitir para eles nessas palavras, desses 2 versículos especificamente aqui, que nós lemos agora, os 12 e o 13. Primeiro, Pedro ele acreditava que a perseguição era inevitável. Era inevitável. A gente vê isso logo no início. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. E aí ele continua lá, como se coisa estranha vos acontecesse. Isso pelo fato de ir... Por que ele está falando isso? Porque o cristão ele vai sempre na contramão do que vai o mundo. Todos aqueles que professam uma fé e que vai na contramão daquilo que a sociedade natural diz ser a verdade, de certo modo vai sofrer perseguição, vai sofrer afrontas, porque o crente, o cristão, ele vai servir como um farol, ele vai servir como aquela consciência do mundo, só que o mundo não está preparado para isso. O mundo não está preparado para ser confrontado. E quando as pessoas são confrontadas nas suas razões, quando as pessoas são confrontadas nos seus sentimentos, obviamente é aquela lei da física, Para toda ação há uma reação contrária, certo? Com a mesma intensidade. Então, a partir do momento que se mostra a verdade do Evangelho, de uma vida totalmente tortuosa que está se vivendo, para a verdade do Evangelho, que é a vida em Cristo Jesus, que é uma vida totalmente diferente, as pessoas se sentem confrontadas. E nesse confronto vem a perseguição. E Pedro está querendo exatamente mostrar isso para aqueles irmãos. Tudo que nós falamos, tudo que nós passamos, tudo que nós
fazemos como farol, volta no sentido contrário, né, com a mesma intensidade. A física diz isso, mas às vezes volta até com uma intensidade maior, né? Se pensarmos na nossa vida como cristão. Então, amados, viver essa vida de evangelho, viver essa vida em Cristo, não é achar que a gente vai viver uma vida tranquila, uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem perseguições. Nós temos visto no mundo inteiro os cristãos sendo perseguidos. Óbvio que há alguns países, né, que a perseguição é muito maior. Aqui no Brasil nós não vemos uma perseguição no mesmo sentido ou com a mesma força que nós vemos nos países árabes, por exemplo, né? Nos países da janela 1040 não vemos. Mas nós vemos uma perseguição velada contra a nossa fé. Porque tudo aquilo que nós falamos, né, é contrário àquilo que eles pensam. Se nós falamos e pregamos que o casamento é algo perpétuo, é algo que é dado por Deus, é algo para a glória de Deus, a sociedade prega o contrário. Não é bem assim. Nós temos um padrão de família estabelecido por Deus, mas a sociedade prega um outro padrão de família, que não é o padrão de família que Deus fez, né? Então, nós somos confrontados com isso, e nós passamos por isso, e nós sofremos essa perseguição de forma velada, porque as pessoas não concordam com a vida que nós vivemos e com a maneira que nós pensamos, ou que devemos pensar, que é a maneira que Cristo nos orientou, o modo como Cristo nos orientou. Então, primeiro Pedro, ele fala, né, dessa perseguição que é inevitável, vai acontecer. Para nós ainda não chegou de maneira plena, mas não se engane, pode chegar. O fim está próximo, e perto do fim as coisas vão mudar, amado, como já estão mudando. Então precisamos estar preparados para isso. Pedro alerta aqueles cristãos e nos alerta também. Em segundo lugar, Pedro acredita que a perseguição era uma provação. Ele fala, ardente prova. Ardente prova. Então ele acreditava que a perseguição era uma provação, né? De forma geral, amados, a gente mede a devoção de alguém a alguma causa por quanto essa pessoa está disposta a sofrer por aquela causa. Os muçulmanos, muitas vezes, daquele mais radical, né, eles estão dispostos até a morrer como homem-bomba, né, por causa de uma causa, por causa da sua religião. Com um cristão isso não é diferente. Nós passamos por prova também, e a prova vem para testar a nossa fé. Nós precisamos também passar por essa prova, porque essa prova nos testa. Essa prova mexe conosco. Essa prova vem contra nós para mostrar de fato em quem nós cremos. Então, quando Pedro fala dessa prova, né, ou dessa perseguição através da provação, ele fala que isso é natural, que nós precisamos esperar isso, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer assim: aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão o quê? Perseguidos. Os verdadeiros cristãos, eles serão perseguidos. Aqueles que querem viver uma vida piedosa. Da mesma forma, a gente pode tomar isso para nós, certo, amados? Num sentido mais amplo, né? Aquele que tem fé, o indivíduo que tem fé, ele é perseguido. Ele vai ser testado o tempo inteiro. Como a sua fé tem sido testada. Às vezes nós pensamos em perseguição apenas quando nós falamos de dificuldade de pessoas de fato perseguindo a gente, né? Lutando, fazendo oposição contra nós. Mas como a nossa fé tem sido testada, como a nossa fé tem sido provada, o que é aquilo que nós temos enfrentado,
né? Porque nós podemos ser testados, inclusive, com pensamentos e com ideologias. As ideologias estão aí nos provando o tempo inteiro, colocando em xeque a nossa fé, colocando em xeque aquilo que nós recebemos da parte de Deus como verdade. Então, Pedro ele está nos orientando que essa perseguição é uma provação também. As ideologias que chegam, situações que não vão colocar em risco ou em xeque aquilo que nós aprendemos na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos, aquilo que tem sido nos ensinado desde o início da pregação do Evangelho, desde lá do Novo Testamento, desde Cristo Jesus, que veio pelos apóstolos e chegou até nós hoje, e que em muitos lugares essas doutrinas estão sendo moldadas e mudadas para agradar o mundo. Contudo, nós precisamos perseverar nessa provação. Pedro também acredita que o sofrer por Cristo é motivo de grande alegria, né? Veja bem o verso 13, a parte A, ele vai dizer assim: mas alegrai-vos pelo fato de serem participantes do sofrimento de Cristo. Óbvio que se sofremos como cristãos a fé, né, por causa da nossa fé que professamos, nós estamos caminhando para sofrermos da mesma forma como Cristo sofreu. Cristo sofreu, ele foi rejeitado pela humanidade. As suas palavras não agradavam, os seus ensinos não agradavam. Ele trouxe a visão da lei totalmente diferente daquilo que era pregado, também daquilo que era colocado pelos fariseus, que pregavam de uma forma, mas praticavam outra coisa. Então, quando Pedro fala de ser motivo de alegria, é porque, apesar de passarmos por essas lutas e sofrermos por causa de Cristo, e quando nós sofremos por causa de Cristo, né, nós compartilhamos os mesmos sofrimentos dele, né, é isso que Pedro está falando, isso é motivo de alegria para nós. O que Paulo fala lá em Filipenses 3,10? Né? Ele levava isso com muita seriedade, Paulo. Ele vai dizer assim, numa segunda parte do texto, ele vai dizer: para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo ele tinha com grande alegria e com grande prazer o sofrer por causa de Cristo. Muitas vezes, como cristãos, nós não queremos sofrer. Nós não queremos passar por dificuldades. Só que a palavra do Senhor não nos garante vida plena nessa terra. A palavra do Senhor nos garante vida eterna com o Senhor nos céus, nas alturas. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é temporário. Isso aqui vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece. E nós vamos reinar com Ele eternamente. É nessa certeza que Paulo fala da alegria, de sofrermos com Cristo aqui. Porque sofrendo com Cristo aqui, esse motivo de alegria vai se refletir na eternidade. E depois Pedro ainda acredita que o sofrer com Cristo é um caminho de grande alegria. Olha só, ele fala primeiro, ele diz assim, olha, alegre-se por sofrer com Cristo, mas ele fala que sofrer com Ele também é motivo de grande alegria e glória plena. Quando ele diz assim, quando a sua glória for revelada, também vos regozijareis com excessiva alegria. Com excessiva alegria. O que é excessiva alegria? É uma alegria que vai além daquilo que a gente pode sentir naturalmente, normalmente. Ele fala no mesmo sentido que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, no verso 17. Quando Paulo diz assim, olha,
se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Depois ele diz assim também, e se também com ele sofremos, reinaremos com ele, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 11. Olha o que Paulo está falando aqui, é exatamente a mesma coisa que Pedro. Ele está falando, olha, é motivo de grande alegria. Se sofremos com ele aqui, maior glória teremos, maior alegria teremos depois. Então, amados, se estamos passando por dificuldades, estamos passando por sofrimento, estamos passando por lutas, não é motivo de murmuração, é motivo de alegria. Motivo de alegria porque a gente sabe aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. E é isso que Pedro está falando para esses novos convertidos, quando ele fala que a perseguição, né, é certa. Para ele, estava bem claro. A segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que sofrer como cristão é motivo de alegria, pois há um repouso de glória de Deus sobre nós. Versos 14 ao verso 16 vai dizer assim: se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Essa palavra, no grego, a tradução literal, é a presença da glória. Então a gente pode ler assim, olha, se vocês são censurados pelo nome de Cristo, vocês são felizes porque a presença da glória de Deus está sobre vós. Pedro ele está colocando dessa forma, se referindo inclusive àquela mesma presença que os judeus no hebraico colocam como Shekinah. O que é a Shekinah? O conceito da Shekinah era o luminoso resplendor, ou o resplendor luminoso da presença de Deus. Era o conceito que a gente traduz como glória, né? Na Bíblia, o conceito era o resplendor luminoso da presença de Deus. E isso a gente vê em alguns textos. Por exemplo, Êxodo 24:16, quando Moisés estava recebendo a lei, né? O que diz? A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Os irmãos lembram que havia um clarão no monte? Era a glória do Senhor naquele lugar. Manifesta naquele lugar. Em Êxodo 40:34, quando o tabernáculo foi construído, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Isso nós vemos em Êxodo. Agora, em Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 9 e 10, a gente vê isso na introdução da arca no templo de Salomão. O texto diz assim: na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava no Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Essa Shekinah era o resplendor da glória de Deus em forma de luz visível. O que Pedro está dizendo aqui? Que essa mesma glória está sobre aqueles que sofrem por causa de Cristo. E que isso é motivo de alegria. Nós cantamos, derrama sua Shekinah sobre nós, derrama sua Shekinah sobre nós. A Shekinah do Senhor está sobre nós quando nós nos alegramos, inclusive nos sofrimentos. Essa mesma Shekinah, essa mesma glória, esse mesmo vocábulo grego é o mesmo usado no martírio de Estevão. Os irmãos se lembram? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 15, quando Estevão está para ser morto,
quando Estevão está para ser morto, Atos dos Apóstolos, os irmãos quiserem conferir Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 15. Quando Estevão estava para ser morto, as pessoas olhavam para ele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Ele estava para ser morto e a glória do Senhor estava sobre ele. Há uma glória de Deus sobre a igreja. Há uma glória de Deus sobre nós. O Deus vivo está presente na minha vida e na tua vida, meu amado. Não é só naquele momento bom que a gente passa, não. Ali a gente acha assim, que glória, que coisa boa. Né? A gente chama de glória, né? Que glória, que coisa boa estar nesse lugar. Né? Mas Pedro está dizendo assim, olha só, melhor do que isso. Né? Eu lembro de Pedro dizendo, Senhor, vamos fazer uma tendinha aqui para o Senhor, né? Fazer uma tendinha para Moisés, para ele, vamos ficar aqui de boa, que o negócio aqui está bom para caramba. Né? E de repente ele some, não tem tendinha, não tem nada. Mas Pedro diz o seguinte, Pedro compreendeu isso. A glória do Senhor está sobre nós, essa Shekinah está sobre nós quando nós sofremos também. Não é um momento, não é um momento. Ela permanece sobre nós. Que gozo, que alegria, meus amados, a gente poder participar disso. Pedro entende que dessa importância do sofrimento, né, de forma tão profunda, que ele enfatiza que o cristão deve sofrer como cristão e não como malfeitor. Veja bem o que ele continua dizendo no texto. Ele vai dizer no verso 15, mas que nenhum de vós, padeça como homicida ou como ladrão, ou como malfeitor. Ele continua dizendo, olha, ele entende essa importância desse sofrimento e da glória de Deus que há sobre o cristão, sobre nós. Ele fala assim, olha, que nenhum de nós padeça dessa forma. E ele coloca ainda algo que para nós parece estranho, quando ele coloca assim, na minha versão está desse jeito, ou como o que se intromete em assuntos alheios. Ainda coloca essa palavrinha aí. Essa palavra, no original, ela fazer igual o pastor, eu lembro do inimigo do pastor domingo passado, né? Falar um grego para poder... Mas não, essa palavra no grego, ela é olha, difícil, hein? Alotriepiscopos. Uma palavra que só é usada nesse texto, na Bíblia inteira. Só é usada nesse texto. Alguns comentaristas dizem, inclusive, que essa palavra pode ter sido uma palavra inventada por Pedro, na junção de duas palavras, né? Onde a primeira palavra é alótrios, né, que significa pertencer a outro, e episcopos, né? Olhar sobre ou olhar dentro de, que é a mesma palavra que a gente usa para bispo, né? Para supervisor, né? É olhar sobre. É aquele olhar que vai além, de supervisão. É a junção dessas duas palavras, certo? Nesse sentido, a palavra indica olhar aquilo que corresponde a outro. Olhar aquilo que corresponde a outro. E sobre isso, o William Barclay, ele nos dá 3 possíveis sentidos para essa palavra, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. O William Barclay é um comentarista bíblico. Ele vai dizer assim, primeiro sentido que ele coloca, olhar aquilo que corresponde a outro, bem poderia ser lançar um olhar ambicioso. Tanto a Bíblia latina como Calvino tomam esta palavra atribuindo-lhe o significado de que o cristão não deve ser ambicioso. É um dos sentidos possíveis. Um segundo sentido, que William Barclay comenta, ele diz assim, o olhar às coisas que pertencem a outro poderia significar interessar-se excessivamente nos assuntos de outras pessoas, ser um fofoqueiro, um intrometido. E este é o sentido que melhor
de melhor probabilidade significa esta palavra. Isso aqui é segundo William Barclay, tá? Há cristãos que são intrometidos e que causam muitíssimo dano com as suas imprudentes interferências, críticas e intervenções. Isso significa que o crente nunca deveria ser um intrometido, alguém que se mistura em assuntos alheios. Este, cremos, é um sentido melhor para a palavra. Esse aqui é o segundo sentido usado por William Barclay. Mas ainda há uma terceira possibilidade. Alótrios significa aquilo que pertence a alguma outra pessoa. Quer dizer, algo que é alheio ou estranho a si próprio. Se buscarmos o significado desse vocábulo, seguindo esta linha alotriepiscopos, significa, então, olhar aquilo que é alheio ou estranho a si mesmo. Com relação a um cristão, isso significa ser culpado de má conduta, culpado de misturar-se com assuntos que não correspondem a um cristão, coisas que não concordam com a vida cristã. Teremos aqui, então, uma advertência para que nunca nos comprometamos em nenhum assunto ou iniciemos algo que seja incompatível com a vida que deve levar um seguidor de Cristo. Essa terceira, para William Barclay, é a que mais se encaixa, e particularmente para mim também. Muitas vezes nós, como cristãos, trazemos para nós, para a nossa vida, coisas e situações que são incompatíveis com a fé que nós proclamamos. Então, quando Pedro está falando aqui, né, ou como que se intromete em assuntos alheios, ele está dizendo, muito provavelmente aqui, olha, não tragam para vocês coisas que não são compatíveis com a vida que vocês professam, com a fé que vocês professam. Isso é algo muito sério para nós. Há uma glória sobre nossa vida, mas também uma responsabilidade. A gente pode até ser perseguido, mas que a gente não seja perseguido por fazermos o mal, que não sejamos perseguidos por nos intrometermos em assuntos alheios, mas a gente não seja principalmente perseguido porque a gente faz aquilo que o mundo prevê que a gente vai fazer. Quando a gente incorre no risco de agirmos em conformidade com o mundo vai nos abraçar. Mas se nós andarmos na contramão do mundo, o mundo vai nos odiar. E Pedro está dizendo aqui o seguinte, olha só, é melhor ser odiado por andar na contramão. É melhor ser odiado por não trazer para a nossa vida coisas que não são compatíveis conosco, com a nossa fé, do que a gente ser amado e não ser perseguido pelo mundo por trazermos essas coisas para dentro da nossa vida. E muitos de nós, de maneira inadvertida, temos trazido para dentro de nossas vidas situações que não era para a gente trazer. Circunstâncias que não era para a gente passar. É como se a gente tivesse trazido fogo estranho para o altar, amados. Trazendo fogo estranho para o altar. Quando levaram fogo estranho para o altar no Antigo Testamento, foram mortos. Se a gente andar de maneira incompatível com o Evangelho, a gente vai agradar o mundo. Sim, não vamos sofrer represália, não vamos sofrer perseguição, vai estar tudo bem. Só que o que nos aguarda não é um céu de glória. O que nos aguarda é a morte, como foi no Antigo Testamento.
Mas quando nós não trazemos para nossas vidas essas coisas, vamos ser perseguidos, vamos ser atribulados. Mas há uma alegria e uma glória sobre isso. É isso que Pedro está dizendo. É isso que Pedro está ensinando para aqueles novos crentes. E é isso que está trazendo hoje para nós como igreja. Precisamos continuar andando na contramão desse mundo. Não podemos nos moldar a esse mundo. Não podemos tomar essa forma. Isso não é compatível com aquilo que nós cremos. Vamos andar de maneira compatível com o evangelho que nós pregamos, para que o nome dele seja glorificado e para que mesmo em meio às dificuldades, às provações, nós possamos ter a alegria, sabendo que a glória do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus. E a terceira verdade para nós encerrarmos. Os que sofrem devem confiar suas vidas àquele que os criou e os guarda. Pedro, ele finaliza esse momento aqui, primeiro dizendo que é chegado o tempo do juízo. O tempo do juízo é chegado. E vem primeiro sobre a casa de Deus. Certo? É uma referência que ele faz a Ezequiel 9:6. Quanto mais a gente recebe, amados, mais a gente é cobrado. O juízo começa com a casa de Deus. Mas ele diz assim, se a gente vai ser cobrado, imagine os ímpios. Imagine aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus. E ele faz uma referência aí, então, a Provérbios 11:31, que diz, se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Se os justos recebem a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. O juízo de Deus vem primeiro sobre nós. Mas nós temos um advogado fiel. Um Senhor que guarda as nossas vidas. O Senhor que é por nós. O ímpio, ele vai receber um castigo, uma punição, que para a gente é impensável. Não tem como a gente mensurar. Porque a gente pensa assim, eles vão ficar longe da glória de Deus. Tudo bem, mas longe da presença de Deus é uma situação. Mas eles vão ser lançados no lago de enxofre, de fogo e chama, junto com o diabo e seus anjos. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma dor que eles vão experimentar não somente da separação de Deus, mas uma dor como se fosse uma dor física. Sentindo arder do tempo inteiro, sem poder fazer nada. Aqui, se a gente se queima, tem umas pomadinhas que a gente passa que melhora. Lá não tem chance. No final de tudo, acabou. Finito. Pedro está chamando essa atenção aqui. Mas ele diz assim, no verso 19, portanto, aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, que possam entregar a guarda das suas almas ao fiel Criador. A palavra no grego aqui, ela vai dar a ideia de uma pessoa que se torna guardiã de um bem. Na antiguidade, não tinha banco, né? Então, geralmente, quando as pessoas viajavam, eles deixavam suas posses nas mãos de um amigo que era o fiel depositário das suas posses e que tinha um dever, pela sua honra, pela sua religião, pela fé que professava, de guardar aquele bem, aqueles bens, fosse dinheiro,
né, fosse o que fosse lá, até que essa pessoa voltasse de viagem. E tinha que restituir de maneira integral e inviolável aquele dinheiro, aquilo que se deixou. Essa é a ideia aqui. É a mesma palavra no grego que é usada lá em Lucas 23, 46, quando Jesus ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a mesma palavra. Porque, o que Pedro está dizendo aqui? Olha, gente, como Jesus entregou o seu espírito ao Senhor, e o Senhor foi o fiel depositário do espírito dele, essa mesma confiança que Cristo teve em Deus é a confiança que nós devemos ter. O depósito da nossa vida tem que estar na mão de Deus. A nossa vida tem que estar na mão de Deus, a nossa esperança tem que estar na mão dele. Ele foi aquele que nos criou. Ele foi aquele que, apesar de estarmos afastados dele, distantes dele, ele, por si só, trouxe, de novo, através de Cristo Jesus, essa possibilidade, de novo, de voltarmos ao convívio com ele, de estarmos perto dele novamente. E esse mesmo que trouxe essa possibilidade é o mesmo que guarda a nossa vida, a minha vida e a tua vida. Porque ele é Senhor e Rei. E que então, que nós possamos ter em nós essa disposição que Cristo teve. Que nós possamos ter esse olhar. Deus é o único que pode nos guardar, amados. Não é guardar de a gente sofrer uma morte física, não. Apesar dele poder também. Eu estou falando que ele pode guardar o nosso tesouro. A esperança da nossa fé. Eu estou dizendo que ele pode guardar a nossa alma. Se nosso corpo bater aqui no chão, o nosso espírito vai para ele. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. É disso que Pedro está falando. É confiar nessa esperança, nessa certeza. O Senhor, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quando ele voltar, não importa o que a gente vai ter passado, se permanecermos fiéis a ele e fiéis até o fim, ele vai voltar e nos resgatar, porque ele é o depositário da nossa vida. É isso que ele está dizendo. Pensando nisso, amados, agora para finalizarmos, 3 aplicações. Se você tem experimentado e vivenciado as provações pelas quais você tem passado, como você tem experimentado e vivenciado essas provações? Tem entendido que essas são um processo para lhe testar, para gerar a alegria de viver em Cristo Jesus, inclusive como coparticipante do seu sofrimento? A gente tem entendido isso? Há esse entendimento em nós? Essa palavra nos convida a pensarmos nisso e a, de fato, vivermos uma vida como coparticipante do sofrimento de Cristo. Você tem sido, em segundo, você tem tido motivo de felicidade mesmo em meio aos sofrimentos, pelo fato de poder experimentar a glória, a sua glória sobre a sua vida, sobre a tua vida, a glória do Senhor sobre a tua vida. Tem tido essa alegria de experimentar isso, amado? Se não tem, o Senhor convida-nos a experimentar isso. A palavra de Deus não mente, ela é verdade. E se pela palavra, Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, que o Espírito de glória permanece ou está sobre nós, eu creio nessa verdade bíblica. Eu creio nisso. Achei que nada do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida quando nós sofremos. Mas quando nós sofremos com alegria no Senhor, com alegria no Espírito Santo. Em terceiro lugar, em meio aos sofrimentos você tem conseguido descansar a sua vida, confiando e entregando àquele que tem poder para guardar até aquele glorioso dia. Como nós dissemos aqui,
precisamos descansar a nossa vida no Senhor Jesus Cristo. Ele nos criou, Ele nos resgatou. E aquele que nos criou e nos resgatou é suficientemente poderoso e fiel para nos guardar até o fim. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Quero te convidar mais uma vez a você, no seu íntimo, você colocar a sua vida diante do Senhor. Aquilo que você ouviu aqui nessa manhã, para que de fato nós possamos experimentar de Deus as verdades do Evangelho sobre nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos. A tua palavra é viva. O teu amor é real. Nós, ó Deus, não esperamos uma vida somente de coisas boas. Nós sabemos que o Senhor é bom. Isso para a gente é suficiente saber. Porque pela bondade do Senhor e pelas misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Mas sua palavra nos diz uma verdade, Senhor, que nós vamos passar dificuldades, passar perseguições, se quisermos de fato viver uma vida em Cristo Jesus. Se de fato quisermos andar na contramão desse mundo, então nos ensine a andar na contramão, mesmo isso contrariando o mundo, mesmo que passemos por dificuldades, mesmo que passemos por privações, provações e perseguições, nos ensine a não negociar a nossa fé, Senhor. Não queremos negociar a nossa fé. Não queremos negociar aquilo que temos recebido do Senhor, ó Deus, para termos um olhar bom do mundo. Não! Queremos desagradar o mundo e ver a glória do Senhor sobre nossas vidas. Experimentar a sua Shekinah. Nos ajude, Senhor, para que possamos viver fazendo o bem e glorificando o nome do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia.